Parashá Vaikra. Eu vou começar lendo a introdução que está na Torá Mordechai. Ela pode ser baixada na internet. Torá Mordechai, ela está em espanhol. A introdução a Vaikra diz assim, daqui a pouco a gente vai lá para a Torá Azul. Já temos visto como no livro Bereshit, Gênesis, primeiro do Pentateuco, a Torá nos relata a criação do mundo e a sucessão das primeiras gerações, a história dos nossos patriarcas até a chegada de Jacó ao Egito. No segundo livro, Shemot, nos relata a opressão pelo qual os egípcios submeteram e a portentosa liberação do povo de Israel pela mão de Deus e pela condução de Moisés e Aharon. Também temos lido acerca da travessia do deserto, a revelação divina no Sinai e a enunciação da Torá e seus preceitos, o episódio do bezerro de ouro, o perdão concedido por Deus e, finalmente, a construção do tabernáculo para que se... Para que se pouse sobre ele a presença divina e a orientação do Altíssimo para o povo de Israel. Lembrando que a última parashá que a gente viu sábado passado, ela terminou com colocando o tabernáculo em pé. Já temos visto como no livro Bereshit, o primeiro do Pentateuco, a Torá nos relata a criação do mundo. Não, aqui já foi. Então eu terminei. A orientação do Altíssimo para o povo de Israel. É por isso que a Torá nos relata agora, neste terceiro livro, Vaikra, Levítico, concernente ao culto de Deus no Mishkan, o tabernáculo, e tudo referente aos Kohanim, os sacerdotes, e ao serviço destes últimos, os sacerdotes, no Mishkan, tabernáculo. Os Kohanim serão os que dirigirão o culto a Deus, porém serão também os professores, mestres do povo. Além disso, neste livro se enunciarão normas de vida e de conduta para os próprios Kohanim, que deverão viver de acordo com suas funções insígnes, maestros insígnes. É por isso que os sábios de Israel têm denominado este livro com o nome de Torá Kohanim, as normas dos sacerdotes. Ou seja, vocês vão perceber que o livro de Levítico ele vai falar praticamente sobre o sacerdócio. Por isso, então, eles chamam de Torá Kohanim. Tudo isso está exposto desde o primeiro capítulo do livro até o capítulo 18. A segunda parte, no entanto, está dedicada a fomentar e normatizar a santidade do povo de Israel. Este livro implementará os preceitos que influenciarão na vida diária do povo para chegar ao ideal de Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh, um reino de nobres, sacerdotes e nação consagrada. Bom, agora ele vai começar a dizer sobre os korbanot, né, que esse início do capítulo, vocês vão perceber aqui, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, cada um vai falar sobre um tipo de sacrifício. Como nós éramos uma igreja evangélica no passado, eu vejo que lá na nossa época de igreja e olhando para as demais igrejas, as pessoas, os evangélicos no caso,
eles têm muita dificuldade, se é que entendem o que significa o livro de Levítico. Como o livro de Levítico, ele está muito relacionado com aquilo que a gente aprendeu e ficou exposto à doutrina da cruz do Calvário. Portanto, seria um livro usado para sustentar a tese de que Jesus era o Salvador. Entendeu? Isso aí ficou muito forte. Mas mesmo assim, você percebe que as pessoas, de uma forma geral, a gente sabe que o povo não lê Bíblia, não estuda. E ainda mais um livro que é bastante complicado. Ele é praticamente deixado de lado, é o pastor que vai lá e fala alguma coisa, mas é muito raro você ver pessoas evangélicas que estudam o livro de Levítico e que sabem explicar às pessoas uns aos outros o que são essas coisas. Então eles ficam com aqueles links que escutam na pregação e vai tentar provar que Jesus existiu e fez o que fez por causa do assunto de Vaikra, de Levítico, tá? Mas como, graças a Deus, ele permitiu que a gente passasse pela cruz e fosse além disso, nós chegamos ao conhecimento de fato de que Deus é um e não três, que ele é indivisível. Então agora a gente começa a compreender qual é a verdadeira visão, o que é que Deus passou para o povo desde o começo em relação àquilo que seria sacrifícios, tá? Deixa eu ver se essa introdução aqui, ela ainda é isso. Eu vou ler para vocês a introdução, ainda na Torá Mordecai. Ela está em espanhol, pode ser baixada pela internet. Disse ele: se ouvir a voz de Adonai, teu Deus, o reto, quer dizer, e andares reto ante seus olhos, fizeres e prestar ouvidos aos seus preceitos e observares todas as suas leis, nenhuma das enfermidades que coloquei no Egito colocarei sobre vocês, já que eu sou Adonai, aquele que te cura. Então aqui a gente já começa a perceber que andando nos caminhos do Eterno, se o povo tivesse mantido essa conexão com aquilo que vem de Deus, nós não teríamos a enfermidade. Agora o que é importante aqui? Eu vou dar uma pausa aqui para compreender. Ultimamente, olha, nós estamos em 2022. O que tem sido forte hoje? Você começa a perceber uma divisão na medicina, que não é de agora, ela já está vindo desde o começo de 1900. A partir de 1930 o negócio foi entrando, e hoje, até pelo desenvolvimento científico de alguns aparelhos que foram desenvolvidos, você já consegue medir frequências no teu corpo. O que é que nós sabemos, portanto? Veja só, hoje a gente sabe que a cura, ela não é no corpo físico. A doença, quando chega no corpo físico, é porque ela já começou nas demais frequências, nas frequências superiores do corpo do homem. Então aqui começa um problema. Eu vou ter muita paciência para explicar essas coisas para vocês hoje, que a minha intenção é que você aprendendo isso, você vai entender de fato como funcionam as coisas. Essa noção que eu vou falar hoje, vocês já sabem que a gente já comentou várias vezes aqui. É para relembrar e entrar dentro deste efeito. E eu estou querendo dizer o quê? É Deus que está falando, Êxodo 15, 26, que aquele que observa os caminhos retos de Deus, dando ouvidos aos seus preceitos, o que ele fala? Nenhuma das enfermidades que o povo conheceu no Egito, ela não virá sobre o corpo físico deles.
E se vocês lembrarem que quando o povo sai do Egito, você vai ler isso no Salmo 105 e no Salmo 107. Ali vai dizer que nenhuma pessoa que deixou o Egito, você não encontrou no meio deles nenhum doente. Todos eram livres de enfermidade. Nesse sentido, o que é que causou a cura? Você vai pensar assim, um milagre. Não foi um milagre. Por outro lado, com a nossa mente normal aqui de seres humanos, você vai pensar, foi um milagre. Porque primeiro, aquele povo ficou exposto à escravidão. Vocês lembram que eles eram chicoteados, eles eram obrigados a trabalhar dobrado, além de ser chicoteados, eles comiam mal. Então tudo isso vai surrando o corpo, vai enfermando o corpo. Não é verdade isso? Fora a parte emocional. Lembrando que a parte emocional, ela já está afetando os nossos corpos energéticos. Deve lembrar aqui um termo que a Torá coloca, que quando Moisés apareceu como representante de Deus, um deles falou assim, você veio com poder para tirar a gente desse estado de espírito? E aí ele falou, não, porque se você falar que não, então nós não queremos. E este estado de espírito é bem vinculado a quê? Que espírito? Estão se relacionando com tudo aquilo que é emocional, com tudo aquilo que é o momento que eles estavam passando, a fraqueza. Não era só fraqueza física, era uma fraqueza física, mas era uma fraqueza também emocional, que por consequência, uma fraqueza espiritual, tá? Agora vamos voltar aqui para o texto, né? Que nesse sentido está dizendo, portanto, que nenhuma enfermidade seria sobre o povo. E o que mais o mundo tem tido? Enfermidades. É raro. Claro que tem toda uma questão eu vi uma reportagem, na verdade um estudo, essa semana, e qual que é o nome desse... Eu não vou lembrar... eu estava falando para você há pouco sobre... acho que a proteína chama MCMAF. Ela é a responsável em manter o teu sistema imunológico grandão, pesadão, ou seja, bastante ativo. Um homem já mais de idade, ou vamos chamar aí, um homem que teve a graça de Deus, ninguém sabe como ele conseguiu, mas ele conseguiu pegar essa proteína e ele fez um iogurte e colocou essa proteína dentro do iogurte. E as pessoas começaram a tomar. E elas foram fortalecidas no sistema imunológico. Aí, agora eu não lembro que país que foi isso. Não me lembro se foi a Alemanha de novo. Não me lembro qual foi o país. Em pouquinho tempo, sabe o que fizeram? Fecharam a loja dele. Proibiram. Porque para o mundo, para aqueles que têm o poder da indústria farmacêutica, eles não querem que o homem descubra situações que vá curar o corpo, porque aí não entra dinheiro. E aí fecharam a loja do homem. Bom, eu não quero perder tempo em falar de produtos, porque aqui no Brasil hoje a Anvisa fechou um produto aí, que ele também tem sido muito bom, mas aí o erro não foi do produto, foram as pessoas que compraram o produto para revender, eles começaram a afirmar que aquilo curaria. E você não pode afirmar que uma coisa vai te curar, porque tem coisa que cura a mim, mas não cura você. Por quê? A tua constituição é diferente da minha. E o jeito que eu coloco a minha mente para funcionar é diferente do seu. E aí eles, na ânsia de vender, é como se estivessem ludibriando o consumidor. E aí eles fizeram a denúncia, a Anvisa foi lá e apreendeu. Está fechado
esse produto, porque ele faz, na verdade, a limpeza dos metais pesados no nosso corpo. E eu estou atrás disso, estou interessado nisso, para fazer a limpeza de produtos pesados. É um produto que custa R$60. Mas assim que eu conseguir, porque eu estou esperando eles estar na justiça isso daí, aí na hora que resolver, eu passo a ideia para vocês. Porque primeiro eu vou experimentar. Bom, mas vamos voltar para cá, né? Ficar sem doenças, a gente tem que lembrar, as pessoas e o evangélico, católico, pessoal, eles estão acostumados a falar de alma como um ser integral, como sendo uma coisa só. E o judaísmo, quando a gente fala judaísmo, não veja como representação de um grupo de pessoas. Entenda como Deus escolheu um povo para ensinar e trazer a revelação à terra para este povo. Por isso começou a cobrar, a exigir desse povo um comportamento alto, tá? Um dever alto. Então, como investiu este povo para ser representante de Deus e ouvir primeiro as revelações de Deus para todo o mundo, então esse povo tem que ter uma contrapartida, né? Para que realmente quem olhar para aquele povo vai falar assim, nossa, esse povo sofreu muito, mas está de pé, pela graça de Deus, porque sempre teve gente que manteve ali muito firme. Então a ideia é assim, estamos falando de um povo, e para Deus este povo não tem pecado, esse povo não tem falta, porque Deus está olhando o todo. Se você olhar no individual, você vai encontrar um monte de falha, mas essas falhas serão supridas nessa visão macro, olhando como povo, tá? E aí, vamos voltar para cá então, embora eu estava falando desses corpos, aliás, agora eu tenho que terminar sobre essa visão de alma integral que o povo tem. Então, quando se fala assim, vem a doutrina espírita e fala da reencarnação. A gente aprendeu na igreja evangélica que se vive apenas uma vez, vindo o juízo final, famoso texto de Hebreus. Depois você ouve no espiritismo que vai e volta a pessoa, aí você vê filmes, novelas, aí a gente vai sendo doutrinado com essas visões que ela tem pedaços da verdade, ela não é a verdade, porque a verdadeira explicação e causa para a reencarnação, ela se encontra nesta revelação que Deus trouxe para a Cabalá judaica, do povo judeu. E ela é dada lá atrás, você pode dizer, para Adão, entendeu? E esta reencarnação espírita, ela é em torno do ano 1700. Então você tem de 1700 para cá, e você tem aquilo que Deus ensinou ao povo dele, que já começa lá com Adão. Vai dar uma diferença muito grande. Por quê? Porque quando a gente pensou em reencarnação como evangélico, essas coisas todas, a gente acha que nós temos uma alma, aí é verdade, porque nós temos uma alma, e que essa alma toda completa do jeito que essa pessoa, então se essa alma nasce de novo no outro corpo, você acha que é toda ela, 100% dela que está ali. É a mesma situação. Eu estava na cozinha, agora estou aqui. Se eu estou aqui, eu não estou na cozinha mais. Agora, a questão da alma, no sentido judaico, ela é 5 manifestações de alma. É uma alma que tem 5 manifestações. Ora, agora eu vou lançar um negócio aqui. Na doutrina evangélica, nós não éramos acostumados a ouvir que Deus é 3 e que 3 é 1, que o 1, que o 2 e que o 3 é cada um numa função, mas todos são Deus? O povo questiona,
Entende? Não entende, mas quer que aceita. Guardadas as proporções, a razão teria que ser quase que a mesma, então. Porque você tem uma alma que ela tem 5 manifestações. Então você vê, o teu corpo físico, ela é o correspondente da alma nefesh. A referência que você compreende mais interna, que é o teu ser espiritual no sentido emocional, é ruach. Propriamente dito, aquele ser da tua alma que tem uma conexão mais ativada, mais profunda com Deus, é neshama. Então você já tem aqui 3 níveis. Esses 3 níveis de alma, ele pertence à tua alma, mas geralmente a pessoa não tem acesso profundo em todos eles. E ainda tem mais 2 que é ensinado que dificilmente alguém vai ter acesso aqui na Terra, desses 2 outros níveis, que é Yehidah e Hayam. Ok, então nesse sentido, você tem lá, quando Deus fala sobre o sangue, que a vida está no sangue, nós estamos falando do corpo da alma nefesh, tá? E aqui vai começar a aparecer a questão sangue no sacrifício. E lá atrás, na época de igreja evangélica, também baseado num texto de Hebreus, foi explicado o quê? Que o evangélico bate o pé para apontar para Jesus na cruz. Que sem sacrifício de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, um pecado não é perdoado se não for pelo sangue. Tá? Só que no Levítico, que todo mundo tem esse texto de Levítico em suas casas na Bíblia, e por mais que eles já tenham lido, se é que leem, tá? Nós temos aí, nessa primeira paraxá, que é Vaikra, que é o nome do livro, nós temos um sacrifício aqui que não é sangue. Então, está dizendo, eu sempre uso aí a expressão da matemática. A matemática tem uma divisão aí, se é que fala divisão, né? Que é raciocínio lógico, cai muito em concurso público, raciocínio lógico. Então, nesse sentido, está dizendo assim, se todo, que para ser perdoado tem que ter sangue, logo, você tem que quebrar o todo, né? Se você, aqui está falando, todo pecado é perdoado com sangue. Ou seja, sem sangue não tem perdão de pecado. Mas se você conseguir que foi perdoado sem ser pelo sangue, você quebrou o todo, tá? É assim que os professores ensinam os alunos para responder esse tipo de questão em concurso, no raciocínio lógico. Então aqui vale isso para você entender a regra da matemática para se aplicar aqui. Você tem 5 sacrifícios, tá? Que vai dar capítulo 1, 2, 3, 4, 5 de Levítico, que é dessa paraxá. Aí você ouve lá na doutrina, isso foi colocado na tua cabeça, foi batido. 2 coisas que bateram a vida inteira na gente. Que não existe reencarnação porque ao homem foi dado o direito de viver apenas uma vez. Hebreus. E mais um texto do livro de Hebreus, que também foi martelado, que diz justamente o que nós estávamos falando, né? Que esse do juízo, o homem vive uma vez só e após vem o juízo, e não há remissão de pecados se não tiver o sangue. Aí você vai ler Levítico. Nesses 5 capítulos, você vai encontrar um capítulo que um dos meios de você se achegar a Deus, e para você se achegar a Deus, logo o seu pecado é limpo, e ali está escrito que não tem sangue. Ou seja, lembra que eu falei da regra do raciocínio lógico?
Se diz que nenhum pecado é perdoado sem sangue, agora eu estou encontrando um que foi perdoado sem sangue. Então você quebrou aquela tese. Porque tem meios de se achegar a Deus sem ser pelo sangue. A ideia de que Deus pensou que era pelo sangue que viesse a ele, ela não é verdadeira. Isso aqui está em Jeremias capítulo 7, versículo 22 e 23, que diz assim: já que não tenho falado com vossos pais, nem lhes tenho dado preceito, ou seja, prescrito, naquele dia que eu os tirei da terra do Egito, nada referente ao holocausto ou sacrifício. Porém, esta é a palavra que lhes prescrevi, dizendo: escutai minha voz, e eu serei para vocês Deus, e vocês serão para mim como povo. Porém, tereis de caminhar em toda a senda, em todos os caminhos, né, que eu os prescreva, para que o bem seja para vocês. Isso aí você pode ler, Jeremias capítulo 7, versículo 22 e 23. Então, esse texto está falando em Jeremias que Deus não falou aos pais, lá naquela época, na saída do Egito, nada sobre sangue. Ele não quis falar nada sobre sangue. E foi ali que ele começou a criar um povo, para ser chamado de seu povo, tá? Então aqui nós estamos quebrando uma coisa que foi colocado, isso aqui é importante você saber. Porque você vai encontrar um evangélico do teu tempo, ele vai te falar: mas agora você não é evangélico mais? O que aconteceu? Primeira coisa que eles vão falar: você não acredita mais em Jesus? E o sangue que nos purifica? Como que você vai entrar no céu agora se não tem o sangue? Aí você vai ter que saber para explicar para ele. Mas não é apenas sangue. Mas claro que está escrito em Hebreus que não há remissão de pecados se não for pelo sangue. Aí você vai falar: está escrito em Jeremias 7, 22, 23, e está escrito nos primeiros capítulos de Levítico, que Deus não trabalhou apenas com sangue, e que sem sangue se entra na presença de Deus. Aí ele vai pular dessa altura, vai querer falar que você está errado, que não é assim, porque o pastor explicou de tal maneira. E é engraçado que a pessoa, ela não sabe nada de nada. Parece os nossos jornalistas de hoje, que para ficar contra a presidência do Brasil, ele virou um expert em vacina. Todo jornalista sabe mais do que o médico. Eles entrevistam o médico especialista que estudou. E o jornalista quer ficar acima do médico. É um absurdo uma coisa dessa. Para quem viu aquela coisa lá no... como é que chama, gente? Da Covid lá no Senado? A CPI, né? A CPI tinha lá o deputado, o senador lá da Bahia, que é médico, o Otto não sei o quê. Gente, era nojento ver aquele homem fazendo pergunta para os médicos que estavam ali. Sabe, ele queria falar assim: o doutor sabe como que é a formulação de tal coisa? Ou seja, ele ia lá nos livros, ele lia, decorava de novo, porque um monte de coisa você esquece, né? O jeitinho. Aí ele vai lá para a sessão e faz a pergunta como que para se colocar acima. E se o médico responde uma vírgula fora daquilo que ele queria, ele fala: tá vendo? O doutor não sabe. Está custando processo lá contra ele. E é isso aí. Ô Luiz, pode pôr aqui. Pode pôr aqui, ó.
Não, não precisa andar muito, não, pode colocar aí. Não, não vai atrapalhar não, fica tranquilo. Isso, pode pôr aí do lado que eu recolho depois. Ah, fica tranquilo. Entendeu, gente? Então esse tipo de coisa é difícil, é complicado mesmo. Agora, seguindo aqui. Temos selecionado estes versículos do Tanar, que é a Bíblia hebraica, que é de Gênesis até lá Malaquias, para tratar de entender, na medida do possível, a finalidade perseguida pela Torá, ao regulamentar profundamente as leis concernentes aos sacrifícios de animais, Korbanot. Todos os sábios de Israel, através de todos os tempos, eles têm demonstrado perplexidade diante deste feito. Porém, nenhum destes grandes exegetas do nosso povo, tem deixado de dar alguma interpretação. Trataremos de expor algumas das principais opiniões a respeito. Aí ele vai começar com Maimônides. Então ele fala, Maimônides em seu livro Guia dos Perplexos, diz com muita claridade que o que resulta impossível ao ser humano passar subitamente de um extremo a outro, e seus hábitos e costumes. Em efeito, na época da saída do Egito, era um costume, com muitos adeptos, oferecer distintas espécies de animais nos templos idólatras. Não há de quê? Tá bom. Quando precisar é só chamar. Tá bem. Então, gente, repetindo aqui, o que Maimônides está falando? Ele está dizendo que na época da saída do Egito havia um costume e era que uma grande quantidade de adeptos que era o quê? Oferecer distintas espécies de animais nos templos idólatras. Isso no Egito. Através destes sacrifícios se adorava os ídolos e se queimava incenso diante deles. A sabedoria de Deus, isso aqui é importante, a sabedoria de Deus não julgou conveniente prescrever o rechaço, rechaçar, colocar de lado, tirar fora todos estes cultos, ou abandoná-los e suprimi-los, pois isto teria parecido naquela época algo inadmissível à natureza humana, que demonstra sempre afeto por tudo aquilo que é habitual. O que ele está dizendo? Um povo, aquela geração cresceu no Egito, aquilo era costume deles ali, eles estão olhando aquilo, tal, estão vendo, aquilo ficou muito familiar. Embora este povo no Egito, eles foram educados para serem os filhos de Deus. Então agora na saída, se Deus coloca para eles assim, que eles tinham que afastar aquilo da mente deles e aquilo já não era mais verdade, eles viam aquilo como verdade, não para eles, mas para aquele povo todo, entendeu? Então aqui está dizendo que se Deus chega e tira tudo assim, ia ser difícil. Em psicologia, quando a pessoa está sofrendo, se você chega e já põe o dedo na ferida e já mostra tudo aquilo que você está tirando o chão da pessoa, você vai piorar a vida dela. Então você tem que esperar ela ir ganhando um pouquinho de condições para ouvir a verdade, para você dar chão para ela. Você pode ver quando alguma coisa drástica acontece a alguém, o que ela fala para você? Uma forma de expressão? Eu estou sem chão. Perdi tudo, estou sem chão. Então você tem que dar chão para a pessoa. Ela tem que pisar num chão firme para poder ir ouvindo as verdades. Então quem está aí ainda adorador do jeito que fomos na época evangélica, você chega para uma pessoa dessa e já descarrega esse conhecimento, ela vai falar, não é isso, você está errado. Não, porque a Bíblia fala, e eles acham que a Bíblia fala aquilo que eles acham que é deles, mas a Bíblia foi dada para o judeu,
Tanto é que Deus é sábio e ele trouxe a Bíblia com a escrita hebraica, que leva numeração em cada letra, que tem o jeito de interpretação, o modelo Pardês, e aí você vai fazendo várias conexões para que a mensagem de Deus fique ali, de fato, preservada. E aqui a gente vai ver uma coisinha interessante. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Isso. Através destes sacrifícios se adorava os ídolos, se queimava incenso, e aí foi dito que era inadmissível a natureza humana, que demonstrou sempre afeto pelo que lhes era habitual. E por isso, Deus deixou subsistir aqueles cultos. Porém, em lugar de adorar e render culto a objetos artificiais, já coisas imaginárias que não encerram nenhuma realidade, ele, Deus, transferiu a seu nome. É por isso que nos prescreveu construir um santuário, erigir um altar e oferecer sacrifícios em seu nome. Além disso, nos proibiu oferecer sacrifícios a nenhuma deidade. Esta previsão divina teve por resultado apagar a lembrança de culto de idolatria e consolidar o grande e autêntico princípio de nossa fé, ou seja, a existência e a unicidade de Deus, sem que os espíritos das pessoas fossem contrariados pela abolição de cerimônias que lhe eram familiares. É assim que vai acontecendo. Agora vamos passar aqui para a Torá, senão eu vou falar, vou acabar aqui a aula e não falei nada do texto propriamente. É aqui que eu quero. Vamos lá. Porção semanal Vaikra. Página 288, Torá, capa azul. Então diz assim: e chamou a Moisés e falou-lhe o Eterno da tenda da reunião, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer sacrifício ao Eterno, de quadrúpede do gado do rebanho, e do rebanho fareis o vosso sacrifício. Se seu sacrifício for oferta de elevação, olá, de gado macho sem defeito oferecerá. À entrada da tenda da reunião o oferecerá por sua vontade, diante do Eterno. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta de elevação, e esta será aceita para servir-lhe de expiação. Degolará o novilho diante do Eterno e oferecerão os filhos de Aarão, os sacerdotes, o sangue, e espalharão o sangue ao redor do altar que está à entrada da tenda da reunião. Esfolará a oferta de elevação e a cortará em seus pedaços. Porão os filhos de Aarão, o sacerdote, fogo sobre o altar. Porão lenha em ordem sobre o fogo. Porão em ordem os filhos de Aarão, os sacerdotes, os pedaços, a cabeça e o sebo sobre a lenha que estará sobre o fogo em cima do altar. Suas entranhas, suas pernas lavarão com água, e o sacerdote fará queimar tudo no altar. É uma oferta de elevação, oferta queimada, aceita como agrado pelo Eterno. Essa palavra agrado aqui a gente já vai voltar lá no texto da Torá Mordecai.
Agora preste atenção aqui. A primeira nota aí deste capítulo, a nota 1, diz assim: os comentaristas da Torá que encontraram em cada palavra, às vezes em cada letra, pontos de apoio para os seus ensinamentos éticos, chamam nossa atenção para a palavra Vaikra, com que começa este livro. E chamou Vaikra Moshe. Não apenas nos livros impressos, mas também na própria Torá. A última letra da primeira palavra, a letra Aleph, aí para quem está lendo está o desenho dela aí, é minúscula, dando-nos neste contexto duas belíssimas lições. Uma, o prazer e a alegria de oferecer algo deve ser ensinado mesmo às crianças pequenas na mais tenra idade. Se ela é favorecida pela sorte e tem muitos livros ou brinquedos, deve aprender a dar aquilo que possui a mais ao seu amigo ou amiga, e a um pobre que não tem nada ou muito. Aliás, ou muito pouco. 2. Que cada Aleph, e a letra Aleph vale 1, cada qual, mesmo com recursos muito limitados, não se pode excluir nem esquivar de contribuir na medida de suas posses para objetivos nobres e caritativos. O fato de ser menos ou mesmo pouco favorecido pelo destino não deve servir de pretexto para deixar de contribuir com seu óbolo quando e onde for pedido. O homem de fato aprecia o valor das coisas pelo tamanho e a quantidade, mas Deus considera as nossas ofertas pelo sentimento que as acompanha, e muitas vezes só a boa intenção já equivale a uma boa ação. Uma boa intenção que produz proveito, Deus considera como se fosse praticado. Porque o homem só vê os olhos, enquanto Deus vê o coração. E é o coração, o sentimento, a intenção que Deus deseja. Portanto, podemos concluir que o Aleph minúsculo da palavra Vaikra indica que para se tornar um judeu consciente de seus deveres e responsabilidades, para conhecer e para se poder aprofundar nos eternos valores espirituais, é necessário estudar a Torá escrita e a Torá oral, desde pequeno, desde a tenra infância. Esta letra minúscula indica também que a garantia de nossa existência e da nossa continuidade é a juventude, o mais rico tesouro que um povo pode possuir. Ela é o pilar cardeal da casa de Israel, segundo as palavras do salmista, capítulo 8, verso 3. Da boca dos pequeninos e das crianças suscitaste a força. E conforme a interpretação dos mestres, a nossa força, consiste na Torá. Se queremos ter futuras gerações que se identifiquem com aquilo que o Espírito de Israel já deu e ainda dará à humanidade, devemos ensinar-lhes que ser judeu significa estar sempre pronto para oferecer, para dar algo de si mesmo à causa de Israel, e isso deve ser aprendido desde a infância, para fazer parte integral do nosso ser, para que a vontade e a necessidade de dar não se torne, com o decorrer do tempo, uma carga pesada. Agora vou voltar aqui no texto dessa palavra deixa eu ver se eu já acabei aqui. Isso aqui. Maimônides oferece provas para esta tese, a saber, quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito
e os conduziu à terra prometida pelo caminho mais curto, senão que os conduziu pelo deserto. Ali, a sabedoria divina e sua providência acompanharam o povo durante 40 anos, até que tivesse nascido uma nova geração de homens livres que não haviam conhecido a escravidão egípcia e que, portanto, seriam capazes de viver com fé em Deus e na terra prometida por ele a nossos pais, ou patriarcas. Por outra parte, sem muitas restrições que a Torá impõe àquela pessoa que quisesse oferecer um sacrifício ritual, não se podia trazer o sacrifício em qualquer santuário, nem oferecer qualquer tipo de animal, nem fazê-lo a qualquer tempo. Senão que, pelo contrário, havia um único santuário central, uma única família de sacerdotes autorizada pela Torá para fiscalizar estes sacrifícios e um único tempo determinado e limitado para este culto. Isso representa uma grande diferença quando comparamos, por exemplo, com a oração, porque a pessoa, a ela é permitido orar a Deus em todo tempo e em qualquer lugar. O mesmo ocorre, agrega Moisés, com os mandamentos, os preceitos de tzitzit, mezuzot e tefilim, os filactérios. De que resulta que a finalidade enunciada pela Torá, depois da saída do Egito, está sintetizada no versículo de Êxodo, capítulo 15, 26, que antecede esta introdução. Ou seja, Deus busca um povo que escute e aceita sua mensagem e viva de acordo com ele. Ademais, nota-se que no Decálogo, núcleo central de toda a Torá, não tem nenhuma referência aos korbanot, aos sacrifícios, aos rituais. Muito mais tarde, no século 6, antes da Era Comum, o profeta Jeremias recordava esta mensagem ao povo de Israel, tá? Que é aquele texto que a gente leu, capítulo 7, versículo 22, 23, 24, de seu livro como prova concluinte. Por último, se pode apoiar esta tese de Maimônides, citando o capítulo 50 do livro de Salmos, onde o salmista, falando em nome de Deus, anuncia praticamente a mesma ideia que o profeta. Bom, aqui vem agora, olha aqui a primeira nota de comentário desta Torá Mordecai. E o texto chamou a Moisés e lhe falou Adonai desde a tenda da reunião, dizendo. Aí o comentário diz, em realidade o versículo é a continuação de Êxodo 40, 35, onde lemos, mas não pôde Moisés entrar na tenda da reunião, porque se havia pousado sobre ela a nuvem. Então tinha encerrado o último livro assim, e agora Vaikra, Levítico, começa naquela cena, tá? É por isso que diz o comentarista que Deus teve de chamar a Moisés, concedendo a ele uma permissão para poder ingressar no recinto sacro do santuário. Esta opinião do comentarista está baseada no Targum Yerushalmi, ou seja, Jerusalém, correspondendo ao primeiro versículo do nosso livro. Já o comentarista Arashi explicará que a voz que chamou foi ouvida e percebida somente por Moisés, tá? E por isso está escrito, e chamou, lhe falou Adonai. Então, aqui é importante eles levem em conta o seguinte, Moisés, isso aqui é para a gente ter uma noção aí, o seguinte, Moisés tinha sido responsável por Deus, recebeu aquela planta, Deus falou que ele poderia ungir, que Deus traria unção sobre Betsalel e Aholiav,
e desta forma eles seriam cheios do Espírito de Deus para poder fazer tudo conforme aquele desenho. Uma vez que tudo foi feito e está de pé o negócio, o que um homem normal, o que um governador, um presidente da república faria quando depois de ter anunciado aos 4 cantos do mundo alguma coisa, o que ele faria? Ele era o primeiro a entrar, né? É assim? Mas depois de tudo pronto, nem mesmo Moisés, que era o maior de todos, ele ficou parado e falou, não vou entrar. Não é a casa de Deus? Então só deve entrar na tua casa quem você chama, quem você permite. Então, dentro dele tinha essa humildade. Ele ficou na dele, terminou, pronto. Aqui acabou a minha obra. Deus não mandou eu construir isso aqui? Está construído. Agora vamos aguardar novas instruções. Aí Deus vem e chama, Moisés, venha, te dou o direito de entrar. E aí vai acontecer uma coisa que eu já tinha falado semanas atrás para vocês, que Aharon, o irmão de Moisés, assumiu o posto de representante ali no local, na presença de Moisés, sem a presença de Moisés, quando o povo olhou e viu, esse Moisés aí, olha, ele sumiu, morreu, não vai voltar mais. E aí foi feito o bezerro de ouro. Vocês lembram dessa questão aí? Então o que acontece? Aharon, ele seria empossado por Deus como o sumo sacerdote, aquele que naquele ambiente ali iria oferecer o sacrifício diante de Deus para aquele povo. E aí ele fica parado também, ele não quer entrar. Aqui a gente vai ver mais ali na frente, mas eu já estou adiantando para você ver o que é comportamento. Aconteceu o seguinte, aqui nós vimos que Deus chamou Moisés. E na hora de falar, meu irmão, Aharon, venha. Agora você vai ter a chance de começar na prática aqui como são as coisas. E o homem também não queria ir, nego. Está lá parado. E aí Deus percebe, o que estava acontecendo na emoção daquele homem? A culpa que vem dentro e diz assim, como eu poderei oferecer alguma coisa a Deus se eu estive envolvido com o pecado que quase destruiu uma nação? E uma outra coisa, sempre numa doença emocional, ela tem, aliás, toda doença, ela passa pelo emocional, tá? E toda doença, aonde dói no teu corpo, é ali que está a informação para você de onde é que você está errando. O vínculo que está na cabeça. Ali, qual era? Não estava doendo no corpo dele, mas ele tinha claro dentro dele a imagem do bezerro. E o altar, foi mandado fazer no altar chifres. Então, quer dizer, ele está ali parado. Na hora que ele vê o chifre, de quem que ele lembra? Da culpa dele. Então, ele não quer entrar. E aí acontece uma coisa muito bonita, que Deus vai e fala umas palavras para Moisés e diz assim para ele, vai lá e fale estas palavras ao ouvido do teu irmão. Aqui, essa passagem, para mim, claro, eu que sou psicólogo, vou puxar sardinha para o meu lado. E você que tem amigos, que está acostumado, você também vai entender isso que eu estou falando. Veja que exemplo que Deus deu. Quando uma pessoa está paralisada, sempre alguém vai ter que se achegar a ela com uma boa palavra. Tá? Essa boa palavra é o médico que concede, um médico, qualquer médico de especialidade, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, o amigo, o conhecido. Às vezes você está no ponto do ônibus conversando um assunto com aquela pessoa que você nem conhece, conheceu ali, e de repente num assunto que a pessoa fala para você, é como se Deus estivesse falando com você. A
pessoa te traz luz, te dá uma... Então Deus vem e fala para Moisés ir lá e falar no ouvido do irmão dele. E essa palavra que Deus mandou trazer, a gente pode falar de variadas formas. É como se dissesse assim, Aharon, não se sinta culpado pelo que você fez lá diante daquele povo, porque você não foi um agente destruidor, ao contrário, você trabalhou para conter aquele povo. Então a tua atitude você está achando que é má, mas ela não foi encarada como mal diante de Deus. E outra, e mesmo que tenha sido encarado como mal diante de Deus, o Eterno está te dizendo, e disse ao povo, eu perdoei vocês. Essa construção que você está vendo aqui, é a prova física, materializada, de que Deus perdoou você. Então, meu irmão, Deus chamou a mim, mas Ele chamou a você também. Venha sem medo. Venha sem o acompanhamento desses fantasmas, destas lembranças. E assim foi. E você vai perceber que para você ficar livre das coisas, hoje tem se falado muito às pessoas, diversos profissionais de diversas áreas e de diversas formas. Porque tem gente que aceita de uma forma, tem gente que aceita de uma outra forma. Então talvez você só vai conseguir escutar se for um médico. Outro não quer escutar do médico, ele quer escutar do pai dele. Outro não quer escutar nem do médico nem do pai dele, mas ele quer escutar do amigo. É a mesma palavra, é a mesma coisa, é o mesmo conselho, tá? Hoje tem se falado por diversas formas, como eu estou dizendo, sobre crenças limitantes. A pessoa, ela está cheia de problemas, cheia de fantasmas, cheia de experiências que colocaram um peso. Então seria como essa questão aqui, como o Aharon. Ele não vai entrar porque ele se sente culpado. A lembrança dentro dele fala que ele não pode chegar diante de Deus. Tem gente que... Isso é muito fácil você perceber, nesses anos todos que a gente foi evangélico, por exemplo, quantas pessoas, você pode ver que era um costume assim, a pessoa cometia um pecado, vamos supor, é um domingo. Então, domingo à noite na igreja evangélica, dizem que é o culto mais importante, tá? Eu não concordo com isso, nunca concordei, mas tem até lógica, né? Porque tem gente que vai na igreja no domingo. Aí a pessoa durante aquela semana ou próximo do final de semana, ela cometeu um deslize, ou seja, ela cometeu um pecado, aí ela arruma uma desculpinha e não vai domingo no culto. Por quê? Sem que ela saiba, ela não aceita. Ela fala, eu vou fazer o que lá na igreja? Eu vou buscar a Deus o que? Eu estou errado. Agora, a questão é diferente. Quando você errar, você tem que, a primeira pessoa que você deve procurar é Deus. Então, eu sempre falava isso lá naquela época. Para que você vai esperar um domingo ou o próximo culto? Já comece teu acerto com Deus ali mesmo. Tá? Olha aqui, ó, no versículo 3, está dizendo assim, se é o holocausto que for o sacrifício, então diz assim, a legislação referente ao culto dos sacrifícios enumera 4 categorias. A primeira é olá, que é o holocausto. Todo animal era consumido pelo fogo do altar. Tá bom? Olá, holocausto, podia ser oferecido voluntariamente ou por algum erro cometido. Tá? Porque você vai ter oferta chamada oferta pelo pecado. Ou seja, é só quando você sabe que pecou que você vai oferecer oferta. Aqui no caso, você escolhe, é voluntário, vem de você. E é por qualquer erro cometido, ou inclusive por um erro que você acha que cometeu. Mais aqui para frente a gente vai descobrir uma coisa.
Isso aqui, ó. Os sábios de Israel entendem que este sacrifício era oferecido quando alguém tinha abrigado um pensamento mau ou negativo. Essa seria a razão pela qual a Torá teria começado a enumeração dos korbanot com olá, já que o pensamento é que gera toda ação boa ou má. Você fica pensando, aí você vai e faz. Aí vem o outro, aí aqui ele vai enumerar cada um deles. Depois eu falo sobre a entrada, o apoiar a mão, a expiação, como vai oferecer, como vai jogar o sangue. Deixa eu ver mais. Eu gosto muito dessa Torá Mordecai, porque você com a Torá azul, com essa daqui, e tem a Torá Arash, você pode, nossa, não tem a mesma coisa, não é o mesmo texto nas três, só que o comentário oferecido você junta, e você fica com uma coisa completa, um supre o outro. Ó, e... Pronto, sobre o capítulo 1, então aqui a base está falando sobre... Aí você vai falar assim, mas a gente começou a falar sobre doença, sobre o sangue, sobre reencarnação, que isso tudo tem a ver sobre alma, que isso tem a ver com estas questões todas, 10h30, com essas questões todas. Então, aqui eu quero que você comece a prestar atenção. O certo era a gente ir nos 5 capítulos, os cinco tipos. Seria até bom eu passar aqui para vocês essa descrição que é rápida sobre... A gente falou aqui do primeiro, que é Olá. O segundo é o Korban Shelamim, que era um sacrifício oferecido também voluntária e generosamente por um voto formulado ou como ação de graças. Então, o sacrifício de ação de graças, esse não tem sangue. É aqui que está a base que a gente tinha explicado. Todá. Também se oferecia o Korban Shelamim na ocasião das festas de peregrinação a Jerusalém. Por último, o Korban Shelamim era oferecido pelo Nazireu, quando concluía seu período de abstinência. Alguns sábios de Israel entendem que a palavra Shelamim deriva de Shalom, paz, já que deste sacrifício chegava uma parte a todos os participantes. Aquele que oferecia, o sacerdote, Kohanim, no altar, pois uma parte do sacrifício se imolava, e o altar, que uma parte também, então, pegava a pessoa, o altar e o sacerdote. Tá? E o Korban Hasham era um sacrifício que se oferecia como expiatório de culpa. Isso aqui é a oferta de transgressão, que você aprendeu lá no passado. De culpa certa ou duvidosa. Por geral, este sacrifício se oferecia para expiar a culpa de sacrilégio ou roubo. Também, diante da dúvida de um pecado cometido ou não. Hasham Talui. O Korban Hatat se oferecia como expiatório pelo pecado de erro cometido involuntariamente. Beshogeg, ou seja, por erro ou intenção. Este sacrifício devia ser oferecido, ou seja, pelo cidadão comum, como pelo rei, ou pelos membros do Sanhedrin, ou pelo sumo sacerdote mesmo. E aí vai falando cada um deles, tá? Então acho que a gente pode encerrar aqui, porque essa parte que eu queria colocar para você, principalmente a questão do sangue, que a gente começou lá no início dizendo que
que para o cristão, se não tem sangue, você está ferrado, você está no inferno já, que nada é aceito. E aqui a gente viu que aquele que não tem sangue, ele é chamado oferta de paz, porque ele tem a shalom do eterno. E ele, a shalom do eterno, ela pega tudo por completo, ela pega aquele que errou, aquele que ministrou, que é o sacerdote, e o que foi usado para a ministração, que é o altar. Está tudo envolvido. Aqui deve-se levar em conta que os sacrifícios colocados aí por Deus é uma forma do homem se voltar para Ele com todas as manifestações do seu ser. Este é o sentido de que é pelo pensamento, aqui começa a decadência do homem. Então, na hora que a pessoa teve aquele pensamento, se a gente policiasse, aqui novamente eu chamo a atenção aí, nós estamos num tempo atual que se você entra aí pela internet, você vai no YouTube da vida, você vai encontrar orientação sobre crenças limitantes, você vai encontrar seja médico, seja terapeuta, seja pessoas de variadas classes aí, eles estão sempre te ensinando alguma coisa e batendo na tecla, seja um físico da física quântica, eles começam a explicar para você que você é aquilo que você pensa. Tá? Que aquilo que você pensa, você traz à existência. O teu pensamento tem o poder de manifestar materialmente. E aqui ele vai começar a ensinar para você a como você retirar estes teus pensamentos. E aqui entra naquilo que a gente falava sobre cura. O que é essa cura que não deu para eu falar? Quer dizer, até tinha dado, mas eu fui para outros lados. Se nós sabemos que é num relacionamento direto com Deus, então no relacionamento direto com Deus, nós estamos vendo dentro de um assunto de Torá, correto? Agora, para o mundo todo, não tem Torá. A grande maioria não sabe nem o que é Torá. Não tem essa religiosidade como ritual, tá? Então, essas pessoas são deixadas para trás? De maneira alguma. O que Deus faz? Deus traz a ciência, Deus fala com essas pessoas em sonhos, Deus fala através do esoterismo, através da medicina chinesa, através de todas essas práticas, que está falando a mesma coisa que trouxeram pelo ritual trazido aqui. Sabe por quê? Como a gente tinha falado lá para você lembrar do Y, que os dois braços, você tem aqui o começo sendo gerado por Abraão. Então você tem os filhos que vêm da geração de Isaac, Jacó e segue. Então aqui ele vem numa linha que você pode entender como um ritual vinculado com Deus, propriamente dito, como uma religiosidade. E você tem o outro lado que foi dado pelos demais filhos, que ele, Abraão, deu presentes, ensinou a eles também como são essas coisas. E isso foi ensinado de formas diversificadas, com outros nomes, com outras formas, mas no final das contas, o ensino é o mesmo. Hoje, você que conhece o nado, a gente consegue perceber a colocação assim, ó. Entendeu? Agora, por outro lado, a religião, do lado religioso, ela também proibiu, como novamente eu falo, eu vim de uma igreja evangélica, tá? Aí lá na frente eu me tornei pastor. Mas dentro de uma igreja evangélica, o que foi ensinado para mim lá naquela época? Que determinados assuntos pertenciam ao diabo, pertenciam ao espiritismo, pertenciam a vínculos com espíritos. Então, nem chega perto daquilo. Só que hoje, você compreendendo essas coisas, fica claro que aquilo que foi me dito, nem chegar perto disso, era justamente um ensino de cura. Se eu tivesse dado ouvidos àquilo, eu estaria curado. Ou seja, Deus não está prometendo aqui que se vocês ouvirem a minha voz, andar nos meus bons caminhos, vocês não terão sobre vocês o quê? Doenças. Vocês serão um povo curado. E como que é que a gente recebe cura? Só através da fé? E aqui fica claro dizer que numa igreja, por exemplo,
quando impõe as mãos, muitas pessoas recebiam a cura, muitas pessoas não recebiam a cura. Aí vai falar assim, é porque ela não tem fé. Será? Às vezes o que a pessoa mais tinha era fé. Então o que está acontecendo ali? Tem traumas que têm que ser tratados, tá? Que está nessa conexão. Tem comportamentos da pessoa que tem que ser tratado. Tem um monte de coisa. Então não é simplesmente cair naquele caminho assim, fulano não conquistou porque ela não fez com fé. Ora, aqui, todo o processo diante de Deus, você viu aqui o que a gente colocou, que está escrito pela Torá. Precisa ter uma intenção de coração, porque Deus vê o coração, Deus vê a intenção. Então, nesse sentido, se a gente lembrar dos corpos sutis que compõem a alma do homem, tá? Então você vai perceber, você não tem apenas essa consciência que está vinculado com o cérebro. Você tem uma consciência que está vinculado com o teu corpo sutil, tá? Você tem uma consciência que está vinculado com o teu corpo astral. Você tem uma consciência que está vinculado com o teu corpo mental e causal. Tem nomenclaturas diferentes aqui, eu estou usando essas, mas tem outra forma. E tem a ação que é a última, que já fala assim, que é um conduto espiritual, ou seja, dali para frente é você e Deus. Então nós estamos partindo de quê? O que é que vem de cima a baixo? Quem é que alimenta o mundo? Nós sabemos que quem alimenta todo o universo criado e sustenta não é Deus? Então nós estamos falando em que parte desse todo sobre você? Do corpo? Claro que não. Nós estamos falando em você desse conduto espiritual que dali para cima é você e Deus. Só que as pessoas não chegam e não têm conhecimento, a grande maioria, principalmente dos religiosos de religião católica, evangélica, eles não têm noção que o corpo físico, que a alma, ela é expandida. Ela tem essas seções que compõem esse teu ser. Então, como que ela vai achar que esse conduto vem de lá, vem puro de Deus? Só que começa a cair sobre você, nesses variados corpos sutis que você tem, até chegar aqui no teu corpo físico, chega uma parte pequena, suficiente apenas para manter o teu corpo sobrevivendo. Porque se Deus trouxe você a este mundo, Ele é responsável em manter a vida até aquele dia que Ele determinou que você viva. Por isso que você não tem como falar assim, eu vou fazer o meu coração parar de bater. Eu vou fazer, tem até como? Tem até como você diminuir com técnicas ou aumentar com técnicas. Mas de uma forma geral, você vai ver que tem princípios no teu corpo que é o sistema chamado simpático e parasimpático. Tá? Aqui, você não interfere. Na hora que você está aqui fora, olha para lá, de repente acontece alguma coisa que te dá medo, então o sistema de fuga e alerta, ele vai ser desenvolvido dentro de você. É jogado ali adrenalina no teu corpo para você ter força para sair vazando, entendeu? Isso não depende de você, o corpo faz sozinho. Então tem coisas que para manter a estrutura desse teu corpo, isso é providência divina, todos têm. Agora, nas demais áreas, você tem como afetar. Até aquele conduto vem de lá, chegou aqui, vem para o universo todo. Só que, como eu estava dizendo, se você aprender que o corpo vital, que a gente vai chamar é a alma nefesh, ela vai alimentar todo o teu corpo físico. Aqui você vai ter o Yetzer Hará, aqui você vai ter o Yetzer Hatov, aqui você vai ter opções, aqui você vai ter a alimentação que vai para o teu corpo, aqui você vai ter a produção daquela mensagem que é descoberto aí pelo, como é o nome desse pesquisador? Acho que eu não vou lembrar o nome dele, não lembro, se eu não me engano é um alemão também. Ele descobre que aqui está toda a matriz
para reconfigurar ou refazer a tua célula. Outra coisa bonita, as células do teu corpo, elas são renovadas a cada 3 meses. Toda a tua célula. A cada ano, olha que importante, isso a medicina fala, a ciência fala, a cada ano você é um novo ser. Então, eles até brincam dizendo assim, aquela boca, a boca da tua esposa que você beijou 4 meses atrás, agora, no 4º para 5º mês, é outra boca. Não, mas está no corpo dela. Isso é uma boca nova, é um corpo novo, são células novas. Entendeu? E a gente não para pensar isso. Aí quando você faz aniversário, concorda que tem sentido e falar quando você completa um ciclo e vai abrir um outro ciclo, você realmente é uma outra pessoa? Por quê? Porque pelo que você passou no decorrer deste ano, as experiências que somaram à tua mente, aquilo que você cresceu, estudou e organizou-se como pessoa, você é uma nova pessoa. Então, o teu aniversário ele vai te dar vai abrir um novo ciclo para você viver e experimentar este novo eu que você é. Olha que coisa bonita isso. E isso está vinculado com essa experiência com Deus. Porque quanto mais você começa a compreender esses aspectos que ele ensinou, você vai abrindo esta vida no seu corpo. Isso é bastante interessante. Então, para encerrar o assunto, não começou o estudo dizendo que Deus falou que o povo não teria doença? Tudo que está nesse conduto entre a pessoa e Deus, até aquele momento ali, não tem doença nenhuma. Deus é verdadeiro. Mas dali para baixo, ele deu a cura. Agora, se você não sei se existe se é feio falar em português isso, mas se você se adoece, se você se enferma, o problema aqui agora não é Deus. Porque ele traz essa luz dele que concede vida e dá vida a tudo que foi criado, que existe. Inclusive a cada ser humano. Agora, o que cada ser humano faz com esta luz que desce, aí é onde vem a doença. Se você pensar na doença como enfermidade no corpo físico, você precisa rever teus conceitos. Porque o corpo físico adoece quando você perdeu todos os anteriores. Quer ficar curado, quer não ter doença, você precisa aprender a tratar o teu eu nesse lado espiritual além. É aquilo que você não vê. Você vai tratar o corpo que você não vê. Entendeu? É muito interessante essas coisas todas. Agora vamos parar por aqui. Como a gente vai ter tempo, sempre está voltando nisso, a gente pode ficar falando desses assuntos, que aí você, de tanto ouvir, você vai acabar guardando. Uma hora, pegou.